dias de grande expectativa com relação aos eventos mundiais, especialmente esta epidemia ou pandemia que está graçando, se expandindo no mundo todo. E faz parte, então, desta palavra um alerta aos amados irmãos de dois ensinos que estão sendo espalhados, que estão prevalecendo aí no meio cristão. Esses dois ensinos são o universalismo e o calvinismo. Nós vamos dividir em dois blocos, para não alongar muito esta pequena meditação calcada na palavra de Deus. Tudo que nós formos falar, nós temos que contextualizar na palavra de Deus. Então, o que é o universalismo? O universalismo é o ensino que diz que Jesus morreu para salvar todos os homens, todos. Independentemente de se as pessoas crerem ou não no sacrifício de Jesus. Ateus, outras religiões, para os universalistas, o amor de Deus é tão profundo que ele não vai lançar a criatura dele, a quem ele ama tanto, não vai lançar no inferno. Bem, esse é um ensino. Vamos analisar isso à luz da palavra de Deus. Não vai ser necessário falar muito desse ensino. Eles tiram do contexto alguns versículos que diz que Paulo fala que Jesus morreu para salvar todos os homens. Bom, dentro do contexto da palavra de Deus, nós temos que entender todos os homens, todos aqueles que crerem, não é isso? Que Deus quer salvar todos os homens, não há a menor dúvida. 1 Timóteo 2,4, Paulo fala, não é? O qual Deus quer que todos os homens se salvem, não é? E no versículo 5 dessa carta de Paulo a Timóteo, ele diz, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, os universalistas, eles focam muito o Deus amoroso, e é verdade, Deus é amor. Mas os outros dois atributos, com a mesma intensidade, os dois outros atributos de Deus são: Deus é amor? Sim, é amor. Mas Deus é justo e Deus é santo. Ninguém poderá entrar na presença de Deus sem ter os seus pecados purificados. E os pecados só são purificados ali na cruz do Calvário. Todo aquele que aceita. Isso se chama novo nascimento, não é isso? Importa nascer de novo, disse o Senhor Jesus. Então, o nascer de novo é a mesma coisa que nascer do alto. Que Deus é amor, João 3,16. De tal maneira amou Deus o mundo, os homens, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pronto, já existe uma condição aí. Esse é o versículo principal que resume a obra redentora da cruz. Então, Deus quer salvar todos o quer. Então, para que todo aquele que nele crê, ora. Então, quem crer é salvo. Quem não crer é condenado. Isso fica meridianamente claro, não é?
Então, o universalismo, uma variante do universalismo, que está também tomando conta das nossas igrejas e pastores, até alguns homens de Deus, estão falando assim que Jesus morreu para pagar os nossos pecados passados, presentes e futuros, como que dando uma carta de alforria, uma carta de liberdade para que se leve uma vida dissoluta. Deus é santo. Sem santificação ninguém verá Deus. Não é? Vamos calcar nossa palavra. São muitos os textos, mas a primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, nos versículos 13 a 21, veja como o apóstolo Pedro, levantado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, veja como ele trata a situação daquele que passou pela cruz ou que aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Pedro fala assim, 1 Pedro 1, a partir do 13, Pedro fala assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, prudentes, né? E esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Não vos amoldeis, tomar a forma, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento, atitude. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele, veja esse versículo, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos, vocês devem se portar com temor durante o tempo da vossa peregrinação, da peregrinação de vocês, da sua peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Parece que fica muito claro que sem santificação, como é que vai se falar que todos os homens são salvos? Primeira colocação do universalismo. A variante, que Jesus morreu para pagar os pecados passados, presentes e futuros, como que dando uma liberdade para a pessoa levar uma vida dissoluta. Esse é um ensino enganoso. É verdade, e João diz o seguinte: filhinhos, estas coisas vos digo para que estas coisas... Então, a primeira de João 1, capítulo 2, versículo 1, o apóstolo João fala assim: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos
nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O que o apóstolo está dizendo é que nós podemos pecar, mas temos que nos arrepender. Pecado confessado, pecado perdoado. Então, Jesus morreu para salvar a pessoa, para perdoar os pecados passados, presentes e futuros, desde que no futuro, em cometendo tal pecado, este ou aquele pecado, o indivíduo cristão, movido convencido, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, não é? E convencendo do pecado, se quebranta na presença de Deus, pede perdão e procura não tornar a repeti-lo. Então esse ensino, esse universalismo, ou essa variante dos pecados passados, presentes e futuros, Jesus já pagou e não importa a vida que se leve, não, isso não vem de Deus. Isto se chama distorção do Evangelho. E o apóstolo Pedro escreve na segunda carta, no capítulo 3, no versículo 16, a parte B, ele fala assim, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Quero crer que fica extremamente claro que esse ensino não procede de Deus, é uma distorção da palavra de Deus, e para desencaminhar, para desviar aqueles que estão crescendo na fé. Isso é um vento de doutrina estranha à palavra de Deus.